A morte de um papa costuma ser marcada por uma série de rituais carregados de tradição e simbolismo, muitos dos quais permanecem inalterados há séculos. No entanto, com o falecimento de Papa Francisco, o mundo testemunhou algo diferente. Fiel à maneira como sempre viveu, com sobriedade e desapego, ele escolheu transformar até mesmo seu próprio funeral em um reflexo de seus valores. Ao optar por quebrar protocolos e simplificar seu sepultamento, Francisco deixou claro que a mensagem central da fé que pregava estava acima de qualquer cerimônia. Neste vídeo, vamos explorar essas mudanças que ele propôs e entender o significado por trás de cada uma delas. Jorge Mário Bergoglio, mais conhecido como Papa Francisco, faleceu na segunda-feira, dia 21 de abril, aos 88 anos. Ao longo de sua vida, ele sempre demonstrou preferência por escolhas simples, e isso continuou até depois de sua morte. Em junho de 2022, ele deixou registrado em seu testamento o desejo de mudar completamente a maneira como os papas costumam ser sepultados. Em vez do tradicional uso de 3 caixões, Francisco optou por ser enterrado em apenas um. Ele chegou a indicar o local exato onde gostaria de ser sepultado, rompendo com uma prática muito antiga. Neste caso, dá para entender melhor não só o que ele quis mudar, mas também por que decidiu fazer isso, deixando de lado costumes que vinham sendo mantidos há mais de um século. Além disso, vale entender também de onde veio essa tradição dos 3 caixões e o que ela representa. Essa prática remonta a um passado bem distante, chegando até a Idade Média. Apesar de não existir uma data exata do início desse costume, estudiosos apontam sinais de sua origem já no século IX. Era comum que imperadores e figuras religiosas importantes fossem enterrados em múltiplos caixões, especialmente com um caixão de chumbo, que ajudava a proteger o corpo contra a decomposição e também contra possíveis tentativas de violação dos túmulos. No Vaticano, esse costume começou a se consolidar entre os séculos XI e X. O primeiro pontífice a receber esse tipo de sepultamento foi o Papa que morreu em 1484. Depois dele, o uso dos 3 caixões foi ficando cada vez mais frequente. Mas o que isso significa de fato? O sistema dos 3 caixões funciona de maneira semelhante a uma daquelas bonecas russas, com um caixão encaixado dentro do outro e o corpo do Papa colocado no mais interno. O primeiro é feito de cipreste, uma madeira associada à pureza e à vida eterna. Esse é o caixão mais próximo do corpo e representa a simplicidade da fé cristã e a esperança na ressurreição. Junto ao corpo, também são colocados um documento com o discurso lido no funeral e moedas de ouro, prata e cobre, cada uma simbolizando o tempo de serviço do Papa como bispo de Roma. Esse caixão, por sua vez, é colocado dentro de outro, feito de chumbo. O caixão de chumbo tem papel importante, tanto na conservação do corpo quanto na proteção física, caso haja tentativa de violação. Além disso, ele carrega um simbolismo ligado à rigidez da fé e ao peso das responsabilidades assumidas durante o papado. Nele são gravados o nome do Papa e as datas do início e do fim de seu pontificado. Por fim, há o último caixão, confeccionado com madeira nobre, geralmente nogueira ou carvalho. Esse é o que permanece visível durante todo o rito funerário. Ele expressa respeito e solenidade, sendo fechado com pregos de ouro. Também é nesse caixão que se inclui um pergaminho mencionando os principais feitos do Papa ao longo de sua vida. E aí, você já conhecia essa tradição? É um ritual marcante e cheio de simbolismos, mas que Francisco preferiu deixar de lado. Desde o início de seu papado, ele fez questão de se distanciar de tudo que soasse excessivo ou grandioso demais. Francisco sempre acreditou na ideia de uma igreja voltada aos que mais precisam. Uma igreja simples, com os pés no chão. E foi com esse pensamento que, em 2022, ele promoveu mudanças importantes no livro litúrgico, que define o rito funerário dos pontífices romanos, o Ordo Exequiarum Romani et Pontifices. Entre os pontos que ele fez questão de destacar, estava a ideia de que o funeral de um papa deveria refletir o papel de um pastor e seguidor de Cristo,
e não de alguém em posição de autoridade mundana. Uma das mudanças mais impactantes foi o fim do sepultamento com 3 caixões. Francisco deixou claro seu desejo de ser enterrado em apenas um caixão de madeira simples, com revestimento de zinco. Essa escolha está diretamente ligada à maneira como ele viveu. De forma simples, sem ostentação. Em seu testamento datado de 29 de junho de 2022, ele escreveu que seu túmulo deveria ser direto no solo, sem ornamentos especiais, marcado apenas por uma palavra: Franciscus. Mas não foi só isso. Por tradição, os papas são enterrados dentro da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Francisco mais uma vez escolheu o caminho oposto. Ele foi o primeiro papa em mais de um século a ser sepultado fora dos limites do Vaticano. Em suas palavras, ele confiou toda a sua vida, e também seu trabalho como padre e bispo, à Virgem Maria. Por isso, pediu que seus restos mortais repousassem na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, um lugar pelo qual ele tinha um afeto enorme. Testemunhas próximas afirmam que ele esteve lá mais de 100 vezes, especialmente antes e depois de viagens pelo mundo. Após sua morte, o Vaticano deu início aos procedimentos tradicionais do funeral papal. A primeira etapa foi conduzida pelo cardeal Kevin Joseph Farrell. Como manda a tradição, ele chamou o Papa 3 vezes pelo nome de batismo, Jorge Mário Bergoglio. Quando não houve resposta, confirmou-se a sua morte. Na sequência, foi realizado o ritual da destruição do Anel do Pescador, um símbolo do poder papal, para impedir qualquer uso posterior. O corpo de Francisco foi então colocado para visitação pública durante 3 dias na Basílica de São Pedro, permitindo que os fiéis pudessem prestar suas homenagens. O funeral ocorreu no dia 26 de abril, reunindo uma multidão. Cerca de 400.000 pessoas, entre católicos, religiosos e líderes mundiais, estiveram presentes. O caixão com o corpo de Francisco foi levado até a Praça de São Pedro. Como ele queria, era feito de madeira simples, e sobre ele repousava um evangelho aberto. A despedida foi emocionante. Em seu último discurso, o cardeal Giovanni Battista Re relembrou momentos marcantes do papado de Francisco e destacou o quanto ele se dedicou à ideia de união entre os povos, promovendo o diálogo e o respeito. No fim, o que ficou foi uma mensagem clara. A verdadeira força de um líder pode estar na simplicidade com que ele escolhe viver. A despedida de Francisco foi tão singular quanto sua presença à frente da igreja. Ele recusou os rituais luxuosos, rejeitou as pompas e deixou um testamento que reafirma tudo o que pregou durante seu pontificado: humildade, proximidade com o povo e fidelidade ao Evangelho. A escolha de um único caixão, o local onde desejava ser sepultado e até mesmo o modo como seu túmulo deveria ser marcado, tudo aponta para alguém que acreditava que o verdadeiro poder não se manifesta na grandeza das cerimônias, mas na simplicidade das atitudes. Francisco não apenas escreveu sobre essas ideias, ele as viveu. E mesmo após sua partida, continua ensinando. Sua última vontade foi, mais uma vez, um gesto forte que questiona o excesso e reafirma o essencial. Se essa história te tocou de alguma forma, ou se você se interessa por temas como esse, inscreva-se no canal. Tem sempre conteúdo novo por aqui, trazendo informação, contexto e reflexões que valem a pena. Até a próxima.